Tempos de guerra. Nós estamos entrando em um momento do nosso mundo em que estamos em guerra, tá? Isso não vai melhorar, isso não vai acabar tão breve, né? E todo mundo que é da espiritualidade e que estava dizendo que a era de Aquário e a era de transição e que tudo isso ia chegar com força e que ia ser realmente um momento muito complicado, eu espero que vocês estejam atentos o suficiente para observar e para compreender que isso não era uma metáfora bonitinha, que isso não era uma força de expressão e que isso não tem a ver simplesmente com você estar passando processo individual na sua casa recebendo um monte de informação, tá bom? Estamos entrando em um período de guerras. Os últimos, 50 anos, 80 anos, em que a gente teve mais ou menos uma estabilidade, eles estão acabando. Essa instabilidade começou quando os Estados Unidos entrou no Iraque, tá? Essa instabilidade se agravou quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e essa instabilidade está se agravando cada vez mais com as chances dos Estados Unidos invadir o Irã e com tudo isso que a gente está vendo geopoliticamente acontecendo, de genocídio na Palestina e toda essa movimentação geopolítica, tá bom? Que está acontecendo. Aqui no Brasil, a gente é privilegiado de alguma forma porque a gente não está tão conectado assim com os efeitos, né, disso tudo. Mas por isso que eu quero trazer essa clareza para vocês, assim, estejam preparadas para lidar com a realidade do mundo, da geopolítica e da economia da forma como ela é e não da forma como a gente gostaria que fosse. Porque eu não estou aqui para dizer que a guerra é legal, nem para trazer a minha opinião sobre esses conflitos. É óbvio que eu não sou a favor de nenhum deles. Porém, eu entendo que eu preciso observar o que está acontecendo no mundo se eu quiser construir uma vida de autonomia e não de massa de manobra, né? Uma vida bem informada, uma vida bem guiada, com autonomia e com soberania e sabendo o que eu faço nesses momentos para me proteger. Porque quem não pensar nisso vai acabar tendo mais problemas, mais prejuízos em todas as linhas, né? Então, assim, esse é um tempo, gente, maravilhoso para você sentar e estudar um pouquinho, sentar aí, se acalmar, respirar e entender quais são as ações individuais que você faz na sua vida para você atravessar esse período e a gente chegar do outro lado tendo a possibilidade, né, de participar da criação de novos sistemas, de novos modelos de gestão, de novos modelos políticos, de novos modelos econômicos, que, se a gente fizer a lição de casa direitinho, podem ser cada vez melhores, né? Podem ser cada vez menos centralizados e cada vez menos dependentes desse antigo mundo que precisa ruir e que estamos assistindo a ruína ao vivo e a cores, tá? Então, assim, são tempos muito interessantes e é disso que eu quero falar com vocês hoje. Observem como funciona essas narrativas que justificam a gente viver em um sistema que não faz o menor sentido. E hoje eu vou te propor um exercício durante esse vídeo. Mas antes de mais nada, se você realmente está pronta para ter esse nível de conversa aqui comigo, por favor, se inscreve nesse canal. Ativa as notificações que toda quinta-feira eu vou estar aqui para falar com você, para despertar um pouquinho, para plantar uma semente, né, de como que você constrói essa infraestrutura de autonomia na sua vida, tá?
O exercício que eu tenho para propor é o seguinte, porque o trabalho que eu ofereço na soberania integral, ele é um trabalho em que eu percebi que as mulheres não investem não só por uma falta de conhecimento técnico, né? Abrir uma conta numa corretora para investir em ativos a parte desse sistema e que vão se beneficiar do colapso dele é a parte mais fácil, né? Abrir uma conta, clicar, mandar o seu dinheiro lá e clicar em comprar é a parte mais fácil. O que falta então? Falta permissão interna, psíquica, libido, energia vital, que te dê permissão e energia para poder focar a sua energia nisso, para poder se sentir no direito de lidar com o seu próprio patrimônio, tá bom? E é óbvio, né, que o conhecimento técnico ele é necessário, mas a grande trava das mulheres ela é anterior e a gente precisa resolver essa trava anterior, porque se a gente não resolve essa trava, vocês não saem do lugar, tá? Então, assim, eu quero propor um exercício hoje que é um exercício imaginativo, um exercício criativo, até porque isso tem tudo a ver também com o meu trabalho, porque a gente precisa ampliar o nosso psiquismo e a nossa subjetividade para conseguir imaginar outros mundos, né? E eu gostaria que vocês pensassem como que seria um mundo em que a gente tivesse uma moeda realmente forte. Um mundo em que a gente tivesse uma moeda realmente forte, um mundo em que a gente tivesse uma moeda que não pode simplesmente ser impressa por bancos centrais. Eu vou contar para vocês que esse mundo já existiu. Não é um exercício tão difícil assim de fazer, porque esse mundo já existiu e era o mundo antes desse dinheiro fiduciário. Era um mundo em que a gente usava o padrão ouro, e nesse mundo existe uma característica sobre as guerras que a gente não vê mais hoje em dia, que é a seguinte: em um mundo de moeda forte, as guerras têm começo, meio e fim rápidos, o mais breves o possível. Porque em um mundo em que o dinheiro realmente é valioso, você não consegue fazer guerra para sempre. Você precisa ter responsabilidade. Você não tem como ter recursos para ficar financiando guerras que são intermináveis. Já pararam para pensar sobre isso? Guerra é caro. Guerra é caro. Como que alguns países têm tanto dinheiro para financiar conflitos que nunca terminam? Isso tem a ver com a natureza do nosso dinheiro. E o meu exercício aqui hoje é que realmente você amplie a sua capacidade para que a gente possa pensar em outros modelos, outros padrões de sociedade que eles não estão aqui agora, mas eles estão disponíveis nesse campo. E a gente precisa se conectar com esse campo e com essa confiança e principalmente criar estrutura interna para começar a agir na direção da criação desses novos mundos. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente tem subjetividade fértil para isso. Quando a gente realmente tem uma fertilidade interna para imaginar novos modelos. E a gente não tem mais isso na nossa sociedade. Porque tá todo mundo seguindo um pensamento de massa. Tá todo mundo ficando mais burro. Tá todo mundo ficando aqui preso nessa rede social e nessa internet. Consumindo. E a gente está perdendo a capacidade de sonhar. Tem um neurocientista que eu gosto muito, que é uma das referências para mentoria, que se chama Siddhartha Ribeiro. E ele fala da importância do sonhar, né? A importância do sono para o nosso sistema neurológico mesmo, né? Quem não dorme não consegue ter saúde física mental. Mas não só o sono no sentido biológico, mas a nossa capacidade de sonhar. A gente precisa voltar a sonhar com outros modelos de vida, outras vidas possíveis que não sejam simplesmente cumprir
com as demandas do status quo, com a expectativa que foi colocada na gente, principalmente enquanto mulheres, porque é uma expectativa de dependência e de submissão. É isso que eu quero que vocês entendam, num sentido mais profundo do que eu tenho para oferecer. Porque antes de você investir em Bitcoin para sair desse sistema e realmente proteger o seu patrimônio, você precisa se sentir capaz, se sentir no direito de cuidar do seu patrimônio e da sua vida. E isso é profundo para mulheres. Isso é profundo para mulheres. Bom, eu quis começar com esse preâmbulo porque eu vejo que a impotência, esse sentimento de impotência, principalmente em relação a esses assuntos, né, geopolíticos e macroeconômicos, ela é tão grande que quando você conversa com as pessoas e você começa a falar para elas, elas começam a falar, mas isso é utopia. Yasmin, isso não vai acontecer. Isso é utopia, não dá pra gente chegar lá. E muitas vezes as pessoas só têm uma subjetividade disponível para pensar que a única forma da gente mudar o nosso sistema seria se a gente tivesse um líder muito bom que conseguisse mudar tudo. Só que, gente, esse tipo de subjetividade, ele corrobora para um grande problema, que é justamente o aumento do fascismo e do autoritarismo. A gente tem um pensamento tão hierárquico, tão linear, tão limitado e tão pobre que a gente acredita que a única forma da gente ter algum tipo de resolução seria que a gente tivesse um líder autoritário comandando a vida de todo mundo. E isso tem a ver com o nosso medo da nossa própria autonomia e também com o medo que a gente tem da autonomia de quem está do nosso lado. Bom, voltando ao nosso exercício, vamos imaginar um mundo em que as guerras são infinanciáveis? Ou pelo menos, conflitos longos são infinanciáveis? A gente já viveu sob esse mundo. A gente precisa recuperar o precedente. Vivemos sobre um mundo de padrão ouro, em que, para emitir moeda, você precisava literalmente gastar energia física. Você precisava abrir uma mina, entrar dentro da terra, achar o ouro, derreter o ouro, transformar ele em moeda. Existia todo um gasto energético, né, atrelado à produção da moeda. Isso não acontece mais. Esse é uma mudança no sistema que as pessoas não se dão conta, e é por isso que eu tenho um vídeo que eu falo, nosso problema não é capitalismo, e a gente precisa nomear as coisas como elas são. Patriarcado não é apenas misógino, ele é pedófilo e ele é abusador de crianças, e o nosso sistema capitalista não é apenas o problema porque é capitalismo, mas porque dentro desse capitalismo, que nem é mais capitalismo, hoje a gente vive numa, como que fala? Tecnofeudalismo oligárquico, né? Esse sistema tem um dinheiro péssimo, que é o dinheiro fiduciário. O sistema fiduciário é um problema que as pessoas ainda não compreenderam com clareza. O Império Romano, quando ele começa a se expandir demais, e essa é a lógica, né, do patriarcado, é expansão e conquista. Né? A gente precisa expandir territórios, a gente precisa fazer mais guerra com mais povos para a gente conseguir mais territórios, para a gente ampliar o nosso poder, para a gente ter mais conquistas e assim a gente enriquecer e assim a gente estupra mais mulheres e a gente subverte mais culturas, né? Para que a gente possa
ficar se expandindo. O problema dessa lógica, que é a lógica fundamental do patriarcado, é que, além dela não se sustentar moralmente, obviamente, ela não se sustenta materialmente também. Porque não dá para ficar fazendo guerra o tempo inteiro. E o Império Romano caiu justamente no momento em que o gasto que eles tinham com o exército para manter esses territórios sobre o próprio poder ficou mais alto do que o que eles arrecadavam. E nesse momento eles começaram a desvalorizar a moeda. Então eles começaram a colocar menos ouro nas moedas. Elas ficaram mais leves, elas tinham outros metais misturados. E isso foi o início da derrocada de Roma. Desvalorizar o dinheiro é uma coisa que resolve um problema aqui e agora, mas eu gero uma baita disrupção no sistema inteiro. E eu começo a derrocada do meu sistema e do meu império quando eu decido fazer isso. Isso gente, é fundamental que vocês entendam isso com clareza. Para que vocês entendam realmente como que o erro é semântico. Tem um lugar que o erro é semântico, entendeu? A gente não está percebendo o quanto o nosso dinheiro se desvaloriza na nossa moeda, porque a gente ainda chama R$1 de R$1. Você continua chamando R$1 de R$1, né? Mas R$1 não compra mais o que R$1 comprava na década de 90. O dólar já desvalorizou mais de 90% desde a sua criação. A nossa moeda é um lixo. A nossa moeda é horrível. É horrível. E ela ajuda a sustentar esse sistema. Por que a nossa moeda é horrível? Porque não existe gasto de energia atrelado à produção de moeda hoje. A gente vive num sistema de reservas fracionárias, em que há muito mais crédito, há muito mais dinheiro imaginário, numerozinhos numa tela, do que gasto de energia real. E isso é física. Isso é física. Se você tem um dinheiro que realmente é forte, que você realmente tem que gastar energia para conseguir ele, você não sustenta um conflito por muito tempo. As guerras no passado, elas precisavam ser rápidas. Elas precisavam de acordo, elas precisavam de resolução justamente porque o dinheiro era limitado. Agora pensa no mundo de hoje. Os Estados Unidos estão em guerra com alguém desde o dia que eu nasci. Agora eu te pergunto, da onde que vem o dinheiro para isso? Não sei se vocês sabem dessa história, mas o dólar se consolidou como a moeda de curso oficial e unidade de conta, né, reserva de valor e unidade de conta, porque depois da Segunda Guerra Mundial, no Acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos falou antes era padrão ouro, e os Estados Unidos virou e falou para a Europa, né, para os países, todos devastados pela guerra e tal, e falou, olha, gente, deem o ouro de vocês aqui, que a gente começa a trocar tudo em dólar, a gente começa a nomear todas as commodities em dólar, e eu emito esse dólar para vocês, emito esse dólar para o mundo, né? Crio esse crédito para o mundo, mas o ouro fica aqui em Fort Knox, no meu cofre, e o dólar vai estar lastreado no ouro. Esse foi o acordo. Esse foi o acordo. Mas eles não cumpriram. E a Europa percebeu isso por causa da guerra do Vietnã. Porque os Estados Unidos ficaram em guerra tanto tempo que eles começaram a suspeitar que tinha dinheiro sendo impresso, porque da onde que vinha esse orçamento, como que eles tinham grana para ficar financiando essa guerra por tanto tempo. E aí a França manda um navio de guerra, presta atenção, a França manda um navio de guerra para a costa dos Estados Unidos e fala, querido, eu vou te pagar, né, eu te dou em dólar o referente aí ao meu ouro, mas me devolve o meu ouro. Dando um recado claro de que eles tinham percebido o que estava acontecendo.
Desculpa, apareceu uma coisa aqui. Então, o que acontece depois disso? Né? Isso foi na década de 70. Em 1971, o presidente Nixon, então, depois desse ruído com a França, fala: estamos suspendendo agora o lastro em ouro do dólar. Né? Vamos suspender isso temporariamente. E esse temporariamente rola até hoje. Estamos em 2026. Isso significa que a gente está há 50 anos, 56 anos, vivendo em um sistema de padrão fiduciário de dinheiro de mentira que não é lastreado em nada, apenas na confiança. E aí, você confia nesse dinheiro? Você confia nos Estados Unidos? Você acha que é uma boa a gente continuar nesse mundo dessa forma? Sabia que se os governos precisassem financiar as guerras com dinheiro do contribuinte, que eles falam pra gente que o dinheiro que eles têm para gastar é do contribuinte, né? O dinheiro que eu e você a gente paga imposto, que é mentira porque todos eles estão com dívidas enormes. Né? Os Estados Unidos acrescenta $1 trilhão às suas dívidas a cada 100 dias. Se eles tivessem que financiar dinheiro, suas guerras, seus investimentos, suas ações, simplesmente com dinheiro do contribuinte, se as pessoas fossem contra a guerra, logo, eles não teriam dinheiro para financiar a guerra, é isso mesmo? Você acha que o seu voto é mais importante na direita, na esquerda, ou em tirar a sua energia de um sistema completamente falido, em colapso, e que é o único sistema no mundo, na história da humanidade, ele existe só há 50 anos, tá? Esse sistema fiduciário de banco imobiliário. Né? Você acha que vai ser mais efetivo você parar de financiar esse rolê? Falando, chega, deixa eu ir para uma moeda que realmente é forte, uma moeda que realmente é escassa, uma moeda difícil de produzir, que tem gasto energético atrelado? Ou que, o presidente X ou o presidente Y vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Dentro do nosso sistema hoje, ninguém tem poder de resolver nada, porque o problema é estrutural. E o nosso inimigo central e em comum, e seria ótimo que direita e esquerda se reunissem para discutir esse inimigo em comum, é o Banco Central. Que está corroendo a nossa energia de vida sem a gente nem perceber. Outra coisa interessante sobre tempos de guerra é você imaginar o direito à posse dos seus próprios bens, né? Eu não sei se vocês viram o que aconteceu no Irã, mas a moeda deles foi a zero. O real vale $0 nesse momento. Eu não vou nem comentar a sincronicidade bizarra da moeda parecer dos nomes serem tão parecidos, né? Real e real. Ela foi a zero. Imagina se você é uma pessoa que você trabalhou a sua vida inteira, você guardou uma aposentadoria, você fez seus investimentos, você fez toda a lição de casa direitinho, mas de repente começa um conflito geopolítico que acaba com o valor da sua moeda. Você faz o quê? Ou o valor da moeda ainda existe, mas você precisa fugir. Você precisa fugir do seu país. Aqui no Brasil, se você vai lá em São Paulo, você conhece um monte de casos de refugiados, né? Tem médico, tem advogado, tem gente de alto escalão, que era alta elite, que conseguiu fugir dos seus países e hoje está no Brasil quebrado. Por quê? Porque eles não têm mais acesso. Cadê os instrumentos financeiros? Você acha que eles conseguem acessar o dinheiro que está na conta do Itaú deles lá? Não conseguem. Os bens, tudo foi embora.
Outro precedente histórico interessante, que não é uma guerra, mas aconteceu aqui no Brasil, foi quando o Collor congelou a poupança de todo mundo. Simplesmente falou, tchau. É esse o risco que o seu dinheiro corre dentro de um banco. Hum. Existem vários dados, né, falando que a gente tem muito mais risco de virar um refugiado climático ou de guerra do que de virar bilionário. Só que se a gente tem um conflito e a gente realmente precisa sair muito rapidamente e a gente vai perder acesso aos instrumentos financeiros no nosso país, você tem duas escolhas, né? Ou você vai perder tudo porque você deixou todo o seu dinheiro nesse circo montado, nesse teatrinho de fantoches do sistema para te manter escravo, ou você pode sair com a sua wallet, com uma senha de 24 palavras na sua cabeça e ter acesso a pelo menos uma parte dos seus bens que você deixou em Bitcoin. Seja para qualquer lugar que você vá no mundo. E ninguém consegue confiscar isso de você. Ninguém consegue tirar isso de você. Em um mundo cada vez mais incerto, você não tem escolha. Você não tem escolha. Se você quiser garantir um futuro bom, se você é mãe, se você é autônoma, né? Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e você quer garantir o mínimo de estabilidade e previsibilidade para sua vida, você precisa começar a estudar como que você investe numa moeda forte. Numa moeda que não depende de governos, não depende de guerra, não depende de bancos para funcionar. Não depende de um sistema que está claramente em colapso. Aliás, 2026, gente, vocês estão preparadas mesmo? Porque, olha, eu tô gravando esse vídeo, ele não vai sair ao ar agora, mas é na semana que a gente vai virar o ano astrológico, e quem vai reger o ano astrológico esse ano é Marte. E Marte é o deus da guerra. Esse ano vai ser um ano de muita tensão. Quanto mais preparada você tiver psicológica, psíquica, física, mental e financeiramente para atravessar isso, melhor vai ser para você. A pergunta que eu te deixo agora, você conseguiu imaginar esse mundo em que a gente realmente usa uma moeda boa, forte, descentralizada, à parte? Não, né? Você ainda tá falando, Yasmin, mas ninguém usa Bitcoin. Então vamos fazer outro exercício? Vamos imaginar um mundo que a gente usa e vamos começar a agir para que ele exista? Um mundo em que a gente troca Bitcoin entre a gente. Um mundo em que a gente tem uma moeda que não financia guerras sem nenhuma justificativa. Em que a gente começa a entender a importância disso e para de usar um dinheiro que pode ser impresso do nada. Vamos começar a fazer esse mundo em pequena escala. Vamos começar a criar uma infraestrutura psíquica que sustenta uma autonomia para a gente criar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, já que a gente não aguenta mais isso que a gente está vendo aí fora. Ou a gente vai ficar só assistindo. Ficar assistindo e vai ficar rezando, fazendo fogueira. Pela cura do planeta. Já cantei muito isso. E não tenho nenhum problema. Tô tocando meu maracá, tô fazendo tudo isso. Mas vai rezando e vai fazendo, né, pessoal? Vai rezando, mas vai fazendo. Ou você vai achar que o banco vai te proteger na hora que der ruim. O banco vai rir da tua cara. Ele já ri hoje. Eles nem têm o seu dinheiro lá. O banco não tem o seu dinheiro lá.
Seu dinheiro, ele vira crédito, ele vira outra coisa. Se todo mundo quiser sacar o dinheiro ao mesmo tempo, vira uma dança das cadeiras que não tem cadeira para todo mundo sentar. Vocês estão vendo o Banco Master, né? Gente, é bom estar falando isso aqui agora. Registrar que eu estou falando isso aqui hoje é 19 de março. Esse vídeo vai sair dia 20 e tantos. Mas é bom estar documentando isso que eu estou falando agora, porque lá em dezembro a gente vai conversar e vocês vão me dizer se eu estava viajando. A gente está falando desse momento já há muito tempo. A minha pergunta é: você está se preparando de fato para esse momento ou você só está consumindo conteúdo sobre isso e não tomando nenhuma ação prática na sua vida? Vai ficar assistindo, vai esperar a bomba estourar. O Trump já está falando aí que quer colocar o PCC como terrorismo, porque o Brasil, meus queridos, minhas queridas, tem várias características parecidas com a Ucrânia, tá? Tinha lá, mas eu não vou entrar nisso hoje. Para de achar que a sua vida vai se resolver só se você acumular dinheiro, simplesmente. Ah, eu vou acumular R$1 milhão. Isso não vai te dar garantia de nada. A longo prazo, isso não vai te dar garantia de nada. Tá pronta para fazer uma ação, uma açãozinha prática? Pra começar a entender, de fato, como esse sistema funciona e como que você se protege dele? O formulário de inscrição para a mentoria da soberania integral está aqui embaixo. Se você sente que é o seu momento, por favor, me manda uma resposta. Eu leio todas as inscrições pessoalmente. As vagas são super limitadas. E eu realmente estou escolhendo quem eu quero estar lá dentro. Porque lá dentro eu não vou economizar verbo. Aqui eu não posso falar tudo, mas lá dentro eu vou poder. E eu quero falar para quem está a fim de escutar, para quem está a fim de agir. Já teve mulheres que pediram para se inscrever e eu falei, não é o seu momento. Não é mentira. Acho que é isso por hoje. Acho que é isso por hoje. O formulário está aqui embaixo, tá bom? A turma vai começar em breve, porque esse é um ano de Marte, vai ser um ano longo e a gente precisa mostrar que sagrado feminino é mais que útero, mais que parto, e é sobre soberania por uma vida mais soberana.